Fala galera aqui do Instagram, do canal da Rotuno, meu nome é Armando e ontem tivemos eleições na Itália e hoje já temos alguns resultados, então é importante trazê-los para que a gente possa pensar no futuro, certo? Essas eleições tiveram uma abstenção de 40% dos eleitores italianos, tá? É um recorde. Mesmo assim, a candidata pelo Fratelli d'Italia, que é o partido de direita, um dos partidos de direita do governo italiano, né, a Giorgia Meloni, foi a candidata com o maior número de votos dessas eleições, tá? Ela somou 26% dos votos válidos, o que deu à coalizão lá de centro-direita, que junta ela com o Salvini e com o Berlusconi, a vitória no pleito, né? O novo governo deverá ser formado e deverá assumir no dia 13 de outubro. E aí, quando o governo assumir, quando esses novos parlamentares assumirem, o nome da Meloni deverá ser indicado como primeiro-ministro. Será a primeira vez na Itália que a primeiro-ministro será uma mulher e também é a primeira vez desde 1945 que um governo de extrema direita retoma o poder. A última vez foi com Benito Mussolini. Mesmo com a grande vitória, o número de votos e candidatos eleitos pelos partidos vinculados a Meloni não permite que ela mude a Constituição, porque eles não ocupam 2/3 das cadeiras lá do parlamento italiano, seja dos deputados, seja dos senadores. Então isso é importante. A Constituição nessa legislatura não será modificada. Vale lembrar também uma coisa importante, é que essas foram as primeiras eleições após a redução do número de parlamentares no governo italiano. Há pouco tempo houve uma votação, né? E as pessoas, os cidadãos italianos, votaram em plebiscito por diminuir o número de parlamentares. Essa foi a primeira eleição após essa definição. Falando especificamente dos representantes dos italianos no exterior, antigamente eram 18 representantes, sendo 12 deputados e 6 senadores. E agora são 12, né? São 8 deputados e 4 senadores. Isso para o exterior como um todo. Destes 12, apenas 3 representam a América do Sul. São 2 deputados e 1 senador. Tá? No Brasil, o Ministério do Interior italiano levantou que 433 mil pessoas, um pouco mais que isso, italianos estariam aptos a votar, mas que participaram da votação foram apenas um pouquinho mais de 116 mil, que representa aí quase 30% do total. Porém, esses brasileiros, junto com alguns colegas da América do Sul, conseguiram eleger um candidato ítalo-brasileiro ao parlamento italiano. O deputado Fábio Porta, do PD, ele é italiano, é radicado no Brasil, teve um pouquinho mais de 22 mil votos e será um dos 2 deputados que vão representar a América do Sul na Câmara italiana. Junto dele, Tinelli Franco, esse já ítalo-argentino, do partido MAIE, que teve mais de 44 mil votos. Já no Senado, apesar do Emerson Fittipaldi e do André Matarazzo terem tido uma quantidade importante de votos, eles não conseguiram superar o Mário Alejandro Borghese, que teve aí mais de 58 mil votos. Portanto, das 3 cadeiras que temos lá, teremos 2 ítalo-argentinos e um ítalo-brasileiro representando aqui a América do Sul. Tá? Assim como nas eleições anteriores, infelizmente nessas eleições também tivemos denúncias de fraude, já que algumas urnas provenientes da Argentina, ali, principalmente da região de Rosário e La Plata, apresentavam um erro de grafia na cédula de votação. Apareciam diputati e não deputati, o que tudo indica que aquelas cédulas eram falsas, tá? Então, isso já está em investigação. Infelizmente, mais uma vez, da outra vez houve também problemas de fraude, foi até denunciado pelo então senador Fábio Porta, hoje eleito deputado, e agora novamente tivemos esse problema. Mas, dito isso, a pergunta que eu acho que fica é: o que a Meloni pode trazer de ameaça para os que desejam reconhecer a cidadania italiana? E a resposta que eu trago para vocês, conversando com algumas pessoas envolvidas na política, analisando alguns dados, algumas informações, algumas notícias, é que muito provavelmente ela não trará muitos problemas. Tá? É bem provável que ela não traga problema. Ela e o Salvini, que é um dos aliados, preferem a lei de cidadania como existe hoje, com o direito sendo de sangue e os sanguíneos, tá? De fato, em 2022, juntamente com o mesmo Salvini, a Meloni ajudou a derrubar a votação do Ius Scholae, que previa que a cidadania fosse concedida lá
àqueles estrangeiros que cumprissem alguns ciclos escolares na Itália. Tá? Os dois partidos apresentaram ali 651 pedidos de modificação do texto e o projeto de lei foi enterrado junto com a antiga legislatura. E por hora não há nenhum movimento, precisa ver a posição do governo, se vão retomar o projeto ou não. Uma boa notícia para os italodescendentes é que a Elisa Siragusa, que era uma das principais defensoras lá do limite geracional para o processo de cidadania, ela que tinha os projetos de limitação, não conseguiu se eleger. Ela não vai fazer parte do parlamento desta vez. Então, isso afasta novos projetos e novas ideias nesse sentido, ao menos proveniente dela, que era a principal defensora da limitação. Ok? Durante a campanha desse ano, também em setembro, a Meloni reconheceu a importância da comunidade italiana ao redor do mundo. Em um vídeo disponibilizado nas suas redes, nas suas mídias sociais, ela diz o seguinte, abrindo aspas para Meloni: enquanto a esquerda prioriza o ius solis, nós defendemos o princípio do ius sanguinis. Fecha aspas. Tá? Também há de se considerar que a Itália passa por problemas que demandam provavelmente de mais atenção do governo do que a concessão de cidadania para descendentes de italianos no exterior, que é a retomada pós-Covid, com crises inflacionárias que eles estão tendo lá, e a previsão de um governo com menos energia, principalmente o gás, por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? Está chegando o inverno e o frio, e sem energia, grande parte do escaldamento da Itália é feito com gás, então eles têm esse problema para resolver. Eles vão precisar, o novo parlamento, o novo governo vai precisar se dedicar muito para que os italianos sofram o mínimo possível. Tá? Ainda assim, se ventila, se assombra muito possibilidade de inserção de critérios objetivos para o reconhecimento da cidadania italiana e os sanguíneos. Hoje nós sabemos que para naturalização por matrimônio é necessário falar o idioma nível B1. Nada impede que esse critério objetivo seja ventilado também para os sanguíneos. Não tem nada certo, a Meloni não deveria mexer nisso, mas há sempre aquela possibilidade. Outra possibilidade é que a taxa consular aumente de 300 euros hoje, para reconhecimento de cidadania, para 500 euros. Lembrando que só 30% dessa taxa retorna para o consulado, tá? Para melhorias consulares. Portanto, a mensagem da Rotuno é: não há necessidade de desespero, ganhou a candidata que apoia os sanguíneos, porém a candidata, a Meloni, não governa sozinha. Ela depende do parlamento, ela depende do Senado. Nós sabemos bem como é que funciona a política, muitas vezes concessões precisam ser feitas para que os projetos andem. Então você, italodescendente, não perca tempo. Se inscreve na fila do consulado, já antecipa seu processo, segue com a sua pesquisa, contate a Rotuno e faça valer o seu direito enquanto não é criado nenhum empecilho. Os governos na Itália são bem instáveis. O último governo caiu com 3 anos. Esse governo pode cair aí a qualquer momento e teremos novas eleições. Então, vamos aproveitar enquanto temos um governo bem formado e que apoia o ius sanguinis para seguirmos os nossos processos. Qualquer dúvida, fique atento no canal da Rotuno. Nós vamos sempre trazer novidades do mundo da cidadania para você estar sempre bem informado. Aqui eu me despeço, um abraço, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que estão preocupados com a eleição e, caso esteja vendo no YouTube, se inscreva no canal.